Você já se perguntou se o que está sentindo é realmente a presença do Espírito Santo ou apenas suas próprias emoções? Já teve dúvidas sobre as mensagens que recebe, se são de Deus ou se podem ser enganos espirituais? No vídeo de hoje, vamos desvendar como identificar a verdadeira ação do Espírito Santo na sua vida e como se proteger dos falsos sinais que podem te desviar do caminho certo. Neste vídeo, você vai aprender a diferenciar sentimentos momentâneos da verdadeira orientação divina, descobrir métodos bíblicos para testar os espíritos e ouvir histórias reais de pessoas que superaram enganos espirituais. Isso pode transformar sua vida espiritual, te dando mais segurança e clareza na sua caminhada com Deus. Então, se você já teve dúvidas e se já sentiu medo de estar sendo enganado espiritualmente, fica comigo até o final. Esse vídeo pode te dar as ferramentas necessárias para viver uma vida espiritual mais autêntica e alinhada com a vontade de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ao lado de Deus Pai e Deus Filho. Ele é uma presença viva e ativa na vida dos cristãos, agindo como conselheiro, consolador e guia. A Bíblia descreve o Espírito Santo como o próprio sopro de Deus, que nos concede sabedoria, discernimento e força para viver de acordo com a vontade divina. Entender quem é o Espírito Santo é fundamental para identificar sua atuação em nossa vida. Além de ser uma presença constante, o Espírito Santo desempenha diversos papéis na jornada espiritual do cristão. Ele é responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ajudando-nos a reconhecer nossas falhas e a buscar o arrependimento. Também é Ele quem nos capacita com dons espirituais, que devem ser usados para a edificação da igreja e serviço ao próximo. Saber que o Espírito Santo é nosso ajudador nos dá confiança de que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Sentir a presença do Espírito Santo pode variar de pessoa para pessoa. Alguns podem experimentar uma sensação de paz profunda, enquanto outros podem sentir um chamado para agir ou falar. Essas experiências são únicas, mas todas têm em comum a direção e o propósito que o Espírito Santo traz. É importante estar atento e aberto para reconhecer esses sinais em nosso cotidiano, pois eles são indicadores de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Um ponto crucial é diferenciar entre emoções humanas e a verdadeira orientação do Espírito Santo. Nossas emoções podem ser voláteis e enganosas, frequentemente influenciadas por circunstâncias externas. O Espírito Santo, por outro lado, oferece uma paz que transcende o entendimento e uma direção clara que se alinha com os ensinamentos bíblicos. Aprender a discernir entre esses dois é essencial para evitar enganos e seguir a verdadeira orientação divina. Finalmente, conhecer e reconhecer o Espírito Santo nos ajuda a fortalecer nossa fé e nossa comunhão com Deus. Quando confiamos no Espírito Santo, permitimos que Ele nos guie em todas as áreas da nossa vida, desde as decisões mais simples até os desafios mais complexos. Isso não apenas nos ajuda a viver uma vida mais plena e satisfatória, mas também nos capacita a ser melhores servos de Deus, prontos para fazer sua vontade em todas as circunstâncias. É natural que em nossa caminhada espiritual, em algum momento, questionemos se as sensações e inspirações que experimentamos vêm realmente do Espírito Santo ou se são apenas fruto de nossas emoções. As emoções são parte intrínseca de quem somos, mas podem ser enganosas e passageiras. Por isso, é crucial aprendermos a distinguir entre emoções humanas e a verdadeira orientação do Espírito Santo. Nossas emoções podem ser influenciadas por diversas circunstâncias, como situações estressantes, expectativas frustradas ou até mesmo momentos de alegria intensa. Elas tendem a ser reações imediatas e muitas vezes impulsivas, que podem nos levar a decisões precipitadas. Por outro lado, a orientação do Espírito Santo é caracterizada por uma paz constante e uma direção que, mesmo em meio a tempestades, permanece firme e alinhada com os princípios bíblicos. Uma maneira eficaz de desenvolver esse discernimento
É testando as nossas percepções e sentimentos com a palavra de Deus. A Bíblia nos fornece uma base sólida para verificar se o que estamos sentindo está de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ao confrontar nossas emoções com a verdade bíblica, podemos discernir melhor se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou apenas pelas nossas próprias vontades e desejos. Além disso, é importante buscar uma vida de oração e comunhão constante com Deus. A oração não é apenas um momento de falar com Deus, mas também de ouvi-lo. Quando nos dedicamos a uma vida de oração sincera, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos direcione de forma clara e inequívoca. Através da oração, podemos pedir discernimento e sabedoria para entender a diferença entre nossas emoções e a orientação divina. Finalmente, é útil compartilhar nossas experiências e buscar conselhos de cristãos mais maduros na fé. Conversar com pastores, líderes espirituais ou amigos de confiança que têm uma caminhada sólida com Deus pode nos ajudar a ter uma perspectiva externa e mais objetiva sobre nossas situações. Eles podem nos ajudar a identificar se o que estamos sentindo é realmente uma direção do Espírito Santo ou se estamos sendo levados por nossas próprias emoções. Dessa forma, podemos crescer espiritualmente e nos tornar mais sensíveis à verdadeira voz de Deus em nossas vidas. Um dos ensinamentos mais importantes da Bíblia sobre discernimento espiritual é a necessidade de testar os espíritos para verificar se eles são de Deus. Esta prática é essencial para garantir que não sejamos enganados por falsos profetas ou por nossas próprias emoções. A Bíblia nos instrui em 1 João 4:1. Amados, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Um método bíblico eficaz para testar os espíritos é comparar as mensagens que recebemos com a palavra de Deus. Qualquer revelação ou orientação que contradiga as Escrituras deve ser imediatamente descartada. A Bíblia é a nossa fonte de verdade e qualquer coisa que esteja em desacordo com ela não pode ser do Espírito Santo. Portanto, é essencial conhecer bem a Bíblia para poder discernir corretamente. Além disso, Jesus nos ensina que pelos frutos conhecemos a árvore. Se uma pessoa ou uma mensagem produz frutos de justiça, paz, amor e outras características do fruto do Espírito, há uma boa chance de que seja inspirada por Deus. Por outro lado, se a mensagem leva a confusão, divisão, medo ou outros frutos negativos, devemos ser cautelosos e buscar mais discernimento. Este princípio é fundamental para evitar enganos espirituais. Na prática do dia a dia, aplicar esses métodos pode ser um desafio, mas é absolutamente necessário. Por exemplo, se você sente que recebeu uma direção específica em oração, teste essa direção com as Escrituras, converse com líderes espirituais e observe os frutos dessa orientação na sua vida. Esta abordagem prática pode prevenir muitos erros e ajudar a manter sua fé firme e baseada na verdade. Finalmente, é importante lembrar que o Espírito Santo nunca nos levará a agir contra a natureza e os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele é o Espírito de verdade, e sua orientação sempre será coerente com a vontade de Deus revelada na Bíblia. Portanto, ao testar os Espíritos, mantenha seu foco em Cristo e nos princípios bíblicos. Assim, você estará mais bem preparado para reconhecer a verdadeira orientação do Espírito Santo e evitar enganos espirituais. Uma das maneiras mais poderosas de aprender sobre o discernimento espiritual é através dos testemunhos e experiências de outras pessoas. Muitas vezes ouvimos histórias de indivíduos que confundiram suas emoções com a orientação do Espírito Santo, resultando em decisões equivocadas. Essas histórias nos ensinam lições valiosas sobre a importância do discernimento e como evitar esses mesmos erros em nossas próprias vidas. Por exemplo, há relatos de pessoas que acreditaram estar recebendo uma mensagem divina para tomar uma decisão importante, mas depois perceberam que estavam sendo guiadas por suas próprias emoções e desejos. Essas experiências, embora dolorosas, servem como alertas para nós.
Elas mostram a importância de sempre testar o que acreditamos ser orientação espiritual com a palavra de Deus e buscar confirmação através da oração e conselho de líderes espirituais. Além dos erros, há também histórias inspiradoras de pessoas que discerniram corretamente a orientação do Espírito Santo e experimentaram bênçãos e crescimento espiritual como resultado. Esses testemunhos reforçam a importância de uma vida de oração e comunhão constante com Deus. Quando ouvimos como outros foram guiados pelo Espírito Santo, somos encorajados a confiar mais em Deus e buscar sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. Aprender com os testemunhos dos outros também nos ajuda a entender que não estamos sozinhos em nossas lutas e dúvidas espirituais. Todos enfrentam desafios em sua caminhada com Deus, e ouvir como outros superaram esses desafios nos dá esperança e força para continuar. Compartilhar nossas próprias experiências também pode ser uma forma poderosa de ajudar e encorajar outros em sua jornada espiritual. Finalmente, os testemunhos e experiências de outros cristãos nos lembram da fidelidade de Deus. Ele está sempre presente, pronto para nos guiar e nos ajudar a discernir a verdade. Ao ouvir e aprender com essas histórias, podemos crescer em nossa fé e nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, garantindo que estamos sempre seguindo o caminho que Deus tem para nós. O Espírito Santo não está presente apenas em momentos de oração ou culto, mas atua de maneira constante em nossa vida cotidiana. Ele nos guia nas pequenas decisões e nos dá sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Reconhecer essa ação contínua é essencial para viver uma vida espiritualmente rica e alinhada com a vontade de Deus. Um exemplo claro da ação do Espírito Santo no cotidiano é a orientação em decisões aparentemente triviais. Seja na escolha de palavras ao conversar com alguém, na paciência ao lidar com uma situação estressante, ou na generosidade em momentos inesperados, o Espírito Santo nos ajuda a agir de acordo com os princípios de Cristo. Estar atento a essas pequenas direções pode transformar nossa maneira de viver e interagir com os outros. Além disso, o Espírito Santo nos fortalece em momentos de fraqueza e dificuldade. Quando enfrentamos desafios, seja na vida pessoal, profissional ou espiritual, ele nos dá a força necessária para perseverar e superar. Muitas pessoas testemunham sentir uma paz inexplicável e uma força renovada em momentos de oração e dependência de Deus, demonstrando o poder do Espírito Santo em ação. Histórias inspiradoras de superação e fortalecimento espiritual também ilustram a presença do Espírito Santo no cotidiano. Pessoas que enfrentaram crises graves, como doenças, perdas ou perseguições, muitas vezes relatam sentir uma paz e uma força que não vêm delas mesmas. Essas experiências mostram como o Espírito Santo pode nos sustentar e guiar, mesmo nas situações mais difíceis. Finalmente, reconhecer a ação do Espírito Santo em nossa vida diária nos leva a uma vida de gratidão e comunhão mais profunda com Deus. Quando vemos como Ele nos guia e fortalece continuamente, somos movidos a agradecer e a buscar ainda mais Sua presença em tudo que fazemos. Essa consciência transforma nossa caminhada espiritual, tornando-nos mais atentos, obedientes e alinhados com a vontade de Deus. A vida cristã não é para ser vivida de forma isolada. A comunidade e a igreja desempenham um papel crucial em nosso crescimento espiritual e na nossa capacidade de discernir a orientação do Espírito Santo. Estar cercado por outros crentes oferece suporte, encorajamento e sabedoria, ajudando-nos a permanecer firmes na fé e a evitar enganos espirituais. Apoio da comunidade é fundamental para nosso discernimento espiritual. Em momentos de dúvida ou dificuldade, a comunidade cristã pode oferecer perspectivas valiosas e conselhos baseados na experiência e no conhecimento bíblico. Ter pessoas de confiança com quem compartilhar nossas lutas e questionamentos nos ajuda a obter clareza e confirmação sobre a orientação do Espírito Santo. Essa rede de apoio é essencial para uma caminhada espiritual saudável e equilibrada.
Participar de estudos bíblicos em grupo é outra maneira poderosa de crescer espiritualmente e discernir melhor a voz do Espírito Santo. Estudar a palavra de Deus em grupo permite que diferentes perspectivas e entendimentos sejam compartilhados, enriquecendo nosso próprio conhecimento e discernimento. Além disso, discutir passagens bíblicas e suas aplicações práticas nos ajuda a aplicar os princípios de Deus em nossa vida cotidiana de maneira mais eficaz e concreta. A igreja também desempenha um papel vital na nossa formação espiritual. Pastores e líderes espirituais são chamados para ensinar, guiar e proteger o rebanho. Eles possuem a experiência e a sabedoria necessárias para ajudar os membros da igreja a discernir corretamente a orientação do Espírito Santo. Procurar orientação pastoral e participar ativamente na vida da igreja nos mantém alinhados com a doutrina bíblica e nos protege de desvios espirituais. Finalmente, a comunhão com outros cristãos fortalece nossa fé e nos encoraja a viver de acordo com a vontade de Deus. Testemunhar a fé e a perseverança de outros crentes nos inspira e nos motiva a continuar nossa própria jornada espiritual. Juntos, como corpo de Cristo, podemos apoiar uns aos outros, compartilhar nossas lutas e vitórias e crescer continuamente em nossa relação com Deus. A importância da comunidade e da igreja não pode ser subestimada. Elas são pilares fundamentais para uma vida espiritual forte e bem direcionada. A oração é a chave para uma relação íntima e contínua com Deus, e é através dela que podemos pedir e receber a direção do Espírito Santo. A prática da oração eficaz nos ajuda a ouvir a voz de Deus e a discernir sua vontade para nossas vidas, especialmente em momentos de dúvida e decisão. Uma oração eficaz vai além das palavras faladas. Ela envolve um coração sincero e uma atitude de humildade e submissão à vontade de Deus. Quando oramos, é importante ser específico em nossos pedidos e abrir nosso coração para que o Espírito Santo nos revele a direção correta. Por exemplo, em vez de simplesmente pedir orientação, podemos orar por clareza em uma decisão específica, pedindo a Deus que abra portas certas e feche as erradas. Além de palavras, a prática do silêncio e da meditação é essencial na oração. Muitas vezes estamos tão focados em falar que esquecemos de ouvir. Momentos de silêncio após a oração nos permitem ouvir a voz do Espírito Santo e sentir sua orientação. Durante esses momentos podemos sentir paz, receber uma impressão ou ter um pensamento claro sobre o que devemos fazer. A meditação cristã, que envolve refletir sobre as Escrituras e a presença de Deus, pode também fortalecer nossa capacidade de discernir sua vontade. Oração intercessora, onde pedimos a outros cristãos que orem por nós, também é uma prática poderosa. Quando enfrentamos decisões difíceis ou buscamos discernimento espiritual, envolver a comunidade de fé em oração pode trazer uma clareza adicional. A Bíblia nos encoraja a orar uns pelos outros, e essa prática não só fortalece nossa fé, mas também nos conecta mais profundamente com a comunidade cristã. Finalmente, a consistência na oração é crucial. Desenvolver uma rotina diária de oração e comunhão com Deus nos mantém alinhados com o Espírito Santo e sensíveis à sua orientação. Quando fazemos da oração um hábito, aprendemos a reconhecer mais facilmente a voz de Deus e a discernir sua direção em todas as áreas da nossa vida. Orar com regularidade, sinceridade e expectativa nos aproxima de Deus e nos ajuda a viver de acordo com sua vontade perfeita. Ignorar os sinais e a orientação do Espírito Santo pode levar a consequências espirituais e práticas significativas. Quando desconsideramos a voz de Deus, corremos o risco de nos afastar de seu plano para nossas vidas, o que pode resultar em arrependimento e dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Entender essas consequências é vital para incentivar a sensibilidade e obediência ao Espírito Santo. Uma das principais consequências de ignorar a orientação do Espírito Santo é o desvio espiritual. Sem a direção divina, podemos facilmente nos perder em caminhos que nos afastam de Deus e de sua vontade.
Isso pode levar a uma vida espiritual apática e desconectada, onde a alegria e a paz que vêm de estar em comunhão com Deus são substituídas por confusão e descontentamento. O afastamento de Deus pode também nos tornar mais vulneráveis aos enganos e influências negativas do mundo. Além do desvio espiritual, as decisões erradas podem levar a consequências práticas e pessoais. Por exemplo, uma orientação financeira mal discernida pode resultar em perdas econômicas, enquanto decisões relacionais equivocadas podem causar sofrimento e ruptura. Essas consequências não apenas afetam nossa vida, mas também podem impactar negativamente aqueles ao nosso redor, aumentando o alcance dos nossos erros. Felizmente, há sempre um caminho de volta. Quando reconhecemos que ignoramos a orientação do Espírito Santo, podemos nos arrepender e buscar a reconciliação com Deus. O arrependimento sincero abre a porta para a cura e a restauração. Deus é misericordioso e pronto para nos perdoar, ajudar a corrigir nossos caminhos e nos colocar de volta na trajetória certa. Essa volta ao caminho certo, embora possa exigir humildade e paciência, é essencial para restaurar nossa comunhão com Deus. Entender as consequências de ignorar os sinais do Espírito Santo nos motiva a sermos mais atentos e obedientes à sua voz. Quando valorizamos a orientação divina e a seguimos fielmente, evitamos muitos problemas e desfrutamos de uma vida mais plena e alinhada com o propósito de Deus. A sensibilidade ao Espírito Santo não só nos protege de erros, mas também nos guia a viver de forma mais significativa e abundante. Chegamos ao fim deste vídeo, onde exploramos como saber se realmente é o Espírito Santo agindo em nossas vidas e como evitar enganos espirituais. Ao longo dos capítulos, discutimos a importância de conhecer o Espírito Santo, discernir entre emoções e orientação divina, testar os espíritos, reconhecer enganos espirituais comuns, aprender com testemunhos e mais. Agora é hora de aplicar o que aprendemos e fazer uma diferença real em nossa caminhada espiritual. Recapitulando os pontos principais, vimos que é essencial ter uma base sólida na Palavra de Deus para discernir corretamente a orientação do Espírito Santo. A oração, o apoio da comunidade cristã e a prática do discernimento espiritual são ferramentas valiosas que nos ajudam a identificar a verdadeira direção de Deus e a evitar os enganos que podem nos desviar do caminho certo. Cada um desses aspectos é crucial para viver uma vida espiritual autêntica e plena. Agora, eu desafio você a aplicar esses princípios no seu dia a dia. Quando você se deparar com decisões importantes ou sentir dúvidas espirituais, lembre-se de orar, buscar na Bíblia e consultar cristãos maduros na fé. Faça da oração uma prática diária. Esteja atento aos sinais do Espírito Santo. E sempre teste os espíritos para garantir que está seguindo a direção correta. Compartilhe suas experiências e busque apoio quando necessário, pois juntos, como corpo de Cristo, somos mais fortes. Este vídeo foi feito para te equipar com o conhecimento e as ferramentas necessárias para discernir a verdadeira presença do Espírito Santo e evitar os enganos espirituais. Espero que o conteúdo tenha sido útil e inspirador para a sua jornada espiritual. Se você tem histórias ou experiências para compartilhar, deixe nos comentários. Sua história pode ajudar e inspirar outras pessoas também.